Nesta aula, nós vamos estudar a energia escura. A energia escura é um conceito introduzido na ciência relativamente num tempo recente, numa época que faz cerca de 15 anos agora, 1998, um conceito bastante recente. E o que é a ideia de energia escura? Como é que essa ideia surgiu? E nós vamos então inicialmente ver que a razão de ter surgido essa ideia da energia escura surgiu com a necessidade que os astrônomos tinham, a curiosidade que se tinha de medir a curvatura do universo, né? A curvatura do universo. Na aula sobre a origem do universo, nós vimos que o raio típico, a distância típica envolvida no universo, em função do tempo, pode ter, em princípio, pode ter tido 3 tipos de soluções, né? Um universo fechado, que em princípio é um universo onde a densidade é muito alta, a densidade é maior do que a densidade crítica. Um universo no qual a densidade é igual à densidade crítica, isto é, a matéria desacelera a expansão do universo, mas na medida que o tempo vai para o infinito, a velocidade vai para zero. Este é o universo plano. Ou então o universo aberto, isto é, um universo que desacelera, mas vai ter sempre uma velocidade positiva. Tá certo? Então, de uma certa maneira, há uma grande curiosidade de medir diretamente, um grande interesse científico em medir diretamente qual dos 3 modelos é o modelo correto para o nosso universo, né? Bom, com isso, procurou-se uma forma de ter uma vela padrão. O que seria uma vela padrão? Seria uma fonte estelar, galáctica ou alguma fonte qualquer que pudesse ser reconhecida e que a gente soubesse que esta fonte todas as fontes têm a mesma luminosidade, independentemente da sua distância. Então vejam que se você tiver um universo bidimensional, né? Um universo esférico, uma bexiga de aniversário, uma bola e assim por diante, e aqui você coloca os meridianos Se você se colocar num dos polos como observador e pegar uma estrela de brilho constante ou uma supernova de brilho constante e afastar essa supernova de você, então o brilho dessa supernova, o brilho aparente, vai diminuir com o quadrado da distância. Tá certo? No entanto, se essa supernova passar do equador, essa lei não é mais válida, porque, na verdade, a supernova passaria a se tornar mais brilhante novamente. Tá certo? A supernova passaria a ser
mais brilhante. E com isso, em princípio, seria possível medir a curvatura do universo. Muito bem. Descobriu-se que existe um tipo de objeto que funciona como vela padrão. E esse tipo de objeto é chamado de supernova do tipo 1A. O que é uma supernova? Uma supernova é uma estrela que explode numa galáxia, né? Aqui nós temos a galáxia NGC 4526 e nós temos uma supernova aqui que foi a quarta supernova que explodiu, que foi registrada no ano de 1994. Né? Uma supernova pode brilhar durante um tempo curto, de algumas semanas, tanto quanto uma galáxia inteira. Né? Portanto, sendo objetos muito brilhantes, muito luminosos, eles podem ser observados a grandes distâncias. Mas supernovas existem do supernova do tipo 1, supernova do tipo 2. As supernovas do tipo 2, elas são muito diferentes umas das outras. As supernovas do tipo 1 são muito semelhantes umas das outras. Em particular, as supernovas do tipo 1A, que é uma superespécie, são supernovas que não possuem hidrogênio no seu espectro e possuem curvas de brilho, isto é, o brilho em função do tempo, onde tempo zero é o máximo de brilho, a supernova explode até atingir o máximo de brilho, então nós chamamos de tempo zero. Depois ela vai decaindo. Depois de 20 dias, ela já decaiu bastante, algumas magnitudes. Né? Todas as supernovas do tipo 1A possuem curvas de luz muito semelhantes. Vocês vejam que essas curvas de luz são todas muito semelhantes. Algumas são mais brilhantes do que outras, porque estão mais próximas do que outras. Tá? Se nós pegássemos essas curvas de luz de todas essas supernovas e colocássemos todas elas à mesma distância, nós teríamos esta curva de luz aqui. Uma curva de luz praticamente idêntica para todas as supernovas do tipo 1A. Tá certo? Então, se você pegar o brilho aparente dessas supernovas e colocar em função de distância, você obtém uma correlação muito boa. Né? Imagine que você pegue uma porção de velas, todas com exatamente o mesmo brilho, e distribua elas ao longo de um campo grande. Tá? Algumas próximas, outras distâncias maiores, outras distâncias muito grandes. Tal. E aí você mede o brilho desta vela, você vai descobrir que o brilho é proporcional à distância. É basicamente isto que está mostrando esta curva. E este espalhamento mostra que os objetos que estão a uma certa distância têm todas o mesmo brilho aparente. Distâncias menores têm brilho mais forte, mas existe uma correlação quase que perfeita. Então, as supernovas do tipo 1A são velas padrão, que podem ser usadas, então, para estudar cosmologia. Tá certo? Se nós observarmos supernovas a uma distância muito maior do que isso, né, aqui nós estamos falando de distâncias que vai de redshift 0,1 até redshift 2. São distâncias muito grandes, são muitos megaparsecs, mas ainda não são distâncias cosmológicas, onde a curvatura do universo pode se manifestar. Se nós observarmos, no entanto, distâncias muito maiores, a gente pode começar a observar certos desvios. Quando
eu observo distâncias muito maiores, então aquela correlação que eu tinha visto há pouco, se ela for extrapolada, ela obedece a essa reta aqui. No entanto, vocês vejam que a distribuição de supernovas começa a passar acima daquela reta. Tá certo? Na verdade, tornando-se mais fracas. Tornando-se mais fracas do que o esperado. Isto pode, de alguma maneira, ser modelado, né, por parâmetros cosmológicos. O fato de supernovas não obedecerem exatamente à extrapolação não é uma surpresa. A surpresa é que nós esperaríamos que elas fossem mais brilhantes, que estivessem abaixo da extrapolação. Era isso que era esperado. E é isso que é previsto por uma distribuição de objetos que seguem a ideia de que o universo seja plano, né? De uma maneira mais interessante de ver isso é fazermos a diferença entre as observações e esta reta. Então, esta reta seria, digamos, o valor zero, constante ao longo de todo o espaço. E se as supernovas estão acima da reta, elas têm valor positivo. Se elas estão abaixo da reta, terão valor negativo, né? Se as supernovas se comportarem exatamente como a extrapolação da reta, elas deveriam estar aqui, né? Um modelo de matéria, universo com matéria apenas, isto é, nós temos um ômega m de massa de matéria, prevê que a distribuição de supernovas vá para baixo, né? Um universo que tem apenas uma constante cosmológica, que eu já vou explicar já o que ela significa, prevê que as supernovas estão para cima. Em um universo no qual eu tenho uma constante cosmológica de 0,7 e uma matéria de 0,3, isto é, um universo onde 30% é matéria e 70% é uma constante cosmológica, faz com que eu tenha esta distribuição aqui. E esta é a melhor distribuição. Então, a explicação para isso é que o universo está em expansão, mas não é uma expansão desacelerada, é uma expansão acelerada. Tá certo? É uma expansão acelerada. É como se tivesse não um universo dominado por gravidade, e sim um universo dominado por uma repulsão, uma pressão que faz com que as galáxias se afastem de uma forma acelerada. Curiosamente, quando Albert Einstein fez a teoria da relatividade geral, ele imaginava que o universo estivesse estacionário. Naquela época não se sabia que existiam galáxias ainda. Todo o universo conhecido era a Via Láctea. Mas, para ele, as estrelas têm gravidade. Elas deveriam estar colapsando uma em cima das outras. Como isso não é observado, então ele imaginou que as estrelas, além da gravidade, também estivessem submetidas a um campo de repulsão. Então a gravidade estaria sendo compensada em grandes escalas por um fator de repulsão. E ele chamou a esse fator de repulsão de constante cosmológica. Tá certo?
Quando o Hubble finalmente descobriu, na década de 1920, cerca de 10 anos após Einstein ter formulado a teoria da relatividade geral, Hubble descobriu que o universo está em expansão. E, portanto, não há necessidade da constante cosmológica. Agora, no entanto, nós estamos percebendo que, pelo estudo das velas padrão, das supernovas do tipo 1A, que o universo não se comporta como um universo desacelerado. Ele se comporta como um universo acelerado. Portanto, há alguma coisa que faz com que o universo esteja sendo acelerado. E esta alguma coisa pode ser matematicamente descrito pelas equações de Einstein com a constante cosmológica. É como se existisse uma constante cosmológica. É como se existisse uma energia no universo, uma energia que é proporcional ao espaço. Quanto maior o espaço, mais energia, mais aceleração existe para afastar as galáxias umas das outras. Tá. E a esta energia, a esta hipotética energia, nós chamamos de energia escura. É uma energia que não emite luz, você não vê ela brilhar, você deduz que ela existe porque você concluiu que o universo está sendo acelerado e, portanto, há alguma coisa que está acelerando o universo. Esta alguma coisa seria a energia escura. Bom, esta descoberta de que existe energia escura, de que o universo está sendo acelerado, que a expansão do universo é acelerada, ela foi feita em 1998. Né? E logo depois um segundo grupo fez um segundo trabalho, também usando supernovas do tipo 1A, e mostrou os mesmos resultados. Agora a gente poderia se perguntar, antes de mais nada, por que as supernovas do tipo 1A se comportam como uma vela padrão? As supernovas do tipo 1A se comportam como vela padrão porque elas correspondem à explosão de anãs brancas. As anãs brancas são estrelas mortas, né? E elas têm um limite para a sua massa. Quando elas atingem uma massa de 1,4 vezes a massa do Sol, e esse limite é chamado de limite de Chandrasekhar, né? Elas explodem. Na verdade, primeiramente tendem a implodir e, finalmente, a explosão, em função das reações nucleares que ocorrem no centro, faz com que a estrela exploda. Mas ela só explode quando atinge o limite de 1,4 massas solares. E essas estrelas não têm hidrogênio. Todo o hidrogênio dela já foi consumido. São anãs brancas. Portanto, quando elas explodem, quando duas anãs brancas distintas em galáxias diferentes explodem, elas explodem exatamente com a mesma massa e necessariamente com uma posição química semelhante, não contendo hidrogênio. Não há, portanto, razão para que a explosão seja diferente. A explosão vai ser essencialmente idêntica. E daí a ideia de que elas funcionam como uma vela padrão. Né? Daí a ideia de por que em galáxias diferentes, em épocas tão diferentes do universo, todas essas supernovas são essencialmente iguais entre si. E isto, na verdade, é uma sorte, né? Porque elas podem ser usadas para a gente estudar a geometria do universo, para estudar se o universo está sendo expandido com desaceleração ou com aceleração. Na verdade, isto foi uma grande surpresa, porque os astrônomos imaginavam que o universo fosse desacelerado, pela simplesmente
porque há uma grande quantidade de matéria, então imaginávamos que o universo fosse desacelerado. A descoberta de que o universo é acelerado pegou a comunidade científica de surpresa. Mas foi algo extremamente importante, que ocorreu, então, no ano de 1998.